Olá, turma. Dando continuidade ao nosso estudo da eletrostática, na aula de hoje a gente vai aprender os conceitos básicos do campo elétrico. Para nos ajudar a entender a motivação que nos levou a chegar até o estudo do campo elétrico, vamos supor três situações. O avanço da tecnologia fez com que a gente buscasse novas formas de utilizar os materiais. Então, por exemplo, boa parte das telas dos computadores era muito comum você encontrar as telas com o chamado LCD, que era um cristal líquido feito de polímeros. A interação desse cristal líquido, muitas vezes com telas que poderiam ter touchscreen, os polímeros se alinhavam de acordo com a intensidade do toque por meio de interações elétricas, formando assim pequenos sítios ou regiões com campos elétricos mais intensos. Assim como exames de DNA, mapeamento do DNA, também utiliza conceitos da eletrostática como o campo elétrico. E as abelhas que polinizam as flores e faz com que a natureza continue tendo o seu ciclo, depende de interações elétricas, depende do campo elétrico. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai aprender alguns conceitos simples sobre o campo elétrico. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Essa é a primeira parte da aula sobre campo elétrico. Vai haver uma outra aula referente também a campo elétrico com outros conceitos um pouco mais avançados. Mas nessa aula, ela foi desenvolvida para ter conceitos um pouco mais básicos, para que assim você possa entender as principais ideias do significado de campo elétrico. Então, na aula de hoje você vai aprender o conceito e aprender a fazer uma descrição sobre o que seja o campo elétrico. A gente vai aprender a fazer a definição do vetor campo elétrico quantitativamente. A gente vai calcular o campo elétrico de uma carga eletrizada. E, por fim, na aula de hoje, a gente vai aprender a calcular o campo elétrico de duas ou mais cargas eletrizadas. Então, a gente conceitua a ideia do campo elétrico quando a gente idealiza lá do primeiro ano do ensino médio, a ideia de campo gravitacional. Lá no campo gravitacional, Isaac Newton, ele propôs que massa atrai massa, numa razão inversa ao quadrado da distância. Essa foi a idealização dele, né? Mas só que na ideia de Isaac Newton, as massas só poderiam interagir por meio de atração. No caso da eletricidade, muito estudada por Michael Faraday, a gente pode ter cargas elétricas se repelindo ou se atraindo. Isso vai depender do processo de eletrização e também da forma como esse corpo está carregado, se está carregado negativamente ou positivamente. Então a analogia que a gente faz desses dois tipos de campos, que apesar de ter características de origem diferentes, mas tem características matemáticas bem parecidas, a gente diz assim: campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em todos os pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica. Essa carga elétrica a gente vai chamar de carga-fonte, a carga que origina esse campo elétrico. E a carga-fonte, por sua vez, para testar que tipo de campo elétrico existe naquela carga-fonte, a gente chama de carga-prova. É uma carga que a gente coloca nas proximidades para testar, ou seja, o conceito de carga-prova é uma carga elétrica de valor conhecido utilizada para detectar a existência de um campo elétrico. Então, como é que a gente vai dimensionar, como é que a gente vai calcular esse campo elétrico? A gente vai usar uma ideia muito parecida, matematicamente falando, com a ideia do campo gravitacional. O campo gravitacional em módulo, ele decai com o quadrado da distância. Então, a interação gravitacional entre os planetas, ela diminui cada vez que o planeta se afasta em relação àquele corpo que está produzindo campo sobre ele. Mas aumenta à medida que o campo, no caso o planeta ou o objeto que se aproxima de outro que tem massa, se estiver muito próximo, essa interação é muito forte. A ideia das cargas elétricas é muito parecida. Quanto mais próximos essas cargas elétricas estiverem, maior a intensidade desse campo. Quanto mais afastada, menor a interação desse campo. Então a gente pode calcular essa interação elétrica, essa interação de campo elétrico de duas formas. A gente faz a razão entre a força de interação entre dois corpos dividido pela carga-fonte, ou a gente faz a divisão entre o valor da carga-fonte pelo quadrado da distância do ponto que eu estou analisando. Esse K é chamada de constante eletrostática. Em unidades do Sistema Internacional de Medidas, mensuramos o campo elétrico como Newton por Coulomb. Tudo bem? Então, há 4 situações específicas que a gente tem que estudar para tentar entender essa ideia de interação da definição do vetor campo elétrico. Então, observe. Suponha que você tenha duas cargas elétricas positivas e duas cargas elétricas negativas.
Essas cargas daqui, do lado esquerdo, serão nossas cargas fontes. Já essas cargas aqui, essas cargas negras, elas serão nossas cargas de prova, usadas para detectar a interação de campo entre a carga fonte e a carga prova. Por definição, as cargas positivas elas geram um campo elétrico de afastamento e as cargas negativas elas geram um campo elétrico de aproximação. Então, referente às cargas positivas, o campo elétrico sempre vai ser designado como um vetor que parte dessa carga positiva, orientado no ponto que eu estou analisando como um vetor de afastamento. Assim como quando eu faço a interação entre as cargas negativas, eu observo que essa interação é uma interação de aproximação. Agora, se o objeto vai se afastar ou vai se aproximar, de fato, isso vai depender do sinal da minha carga fonte. Então, por exemplo, nessas situações específicas, dois objetos com cargas iguais, eu sei que eles vão se repelir. Com sinais diferentes, eu sei que eles vão se atrair, e assim sucessivamente. Então, com essa observação, eu posso caracterizar a seguinte propriedade. A carga prova, que eu uso para fazer as caracterizações do campo originado pelas cargas fontes, toda vez que elas forem positivas, a carga fonte acompanha o campo. Todas as vezes que a carga fonte for negativa, ela não acompanha o campo, ela vai no sentido contrário. Então, em resumo, dizemos assim, cargas de prova, se elas forem positivas, elas acompanham o campo elétrico, mas se elas forem negativas, elas são contrárias ao campo elétrico. Então, quando uma partícula está eletrizada, seja ela positivamente ou negativamente, eu tenho que lembrar sempre que, no caso de um objeto positivo, mesmo que não exista uma carga elétrica lá, o campo elétrico nesse ponto sempre vai ser um campo de afastamento. Caso contrário, será um campo de aproximação. Aí você pode perguntar, e quanto é o campo exatamente em cima dela? Bem, se não houver nenhuma outra carga nas proximidades dela, ela não gera um campo sobre si mesma. Então, no ponto em que ela está, esse campo é zero. Exatamente onde ela está. Nas proximidades dela, não. Então, vamos a um primeiro exemplo para a gente entender essa ideia de interação elétrica num ponto. Digamos assim, duas cargas elétricas de módulos iguais que, porém de sinais contrários, geram no ponto O um campo elétrico resultante E. Qual é o vetor que melhor representa esse campo elétrico? Nós temos 5 vetores que descrevem, um deles é o correto, claro, qual é a interação entre essa carga positiva e essa carga negativa. Para que a gente possa fazer isso, precisamos lembrar. Corpos carregados positivamente geram um campo de afastamento. Corpos carregados negativamente geram um campo de aproximação. Então, por exemplo, esse cara aqui ele é positivo, então ele vai gerar um campo de afastamento. Esse é o campo proveniente da carga positiva. Já essa carga aqui, ela é uma carga negativa, então ela vai gerar um campo de aproximação. Aplicando a regra do paralelograma, como assim? Eu vou fechar essa figura, eu vou fazer a projeção desses vetores, e eu faço a conexão da origem até a extremidade dessa conexão. Ao fazer isso, eu estou exatamente representando qual é o campo elétrico naquele ponto específico. Nesse caso, o campo elétrico tem essa orientação. Então, se eu for observar desses vetores descritos aqui nesse problema, o que melhor representa o campo resultante da interação entre essas duas cargas é o campo E5. Então, como resposta, o campo no ponto O é exatamente o campo E5. Agora, nesse exemplo número 2, ele é um exemplo um pouco mais trabalhoso, mas a ideia de construção do problema é extremamente simples. A gente vai começar o problema primeiro construindo os vetores naquele ponto específico que se pede. Então, esse problema diz o seguinte, nos vértices dos ângulos agudos de um triângulo retângulo são colocadas duas partículas eletrizadas A e B. Os ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. E é dito a você o valor das cargas. A situação descrita é representada na figura a seguir, onde encontramos os dados complementares. Dados que a constante eletrostática vale 1 vezes 10 a décima. Determine o valor do campo elétrico no ponto C. Então vamos lá. Para a gente poder fazer esse problema, a primeira coisa que a gente faz é desenhar os vetores. Como as cargas elas são negativas, os vetores, lembre-se, são vetores de aproximação. Aí eu vou e uso a regra do paralelograma. Fecho a figurinha. E aí o vetor resultante naquele ponto vai ser o vetor ERC, ou seja, vetor resultante em C. Como esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, para que eu possa descobrir
quanto vale a resultante naquele ponto, basta aplicar tão somente o teorema de Pitágoras. E agora o nosso trabalho é encontrar separadamente quanto vale o vetor A e o vetor B para que a gente possa fazer essa substituição aqui. Então vamos lá, dados do problema, sabendo a distância do ponto A até o ponto C e do ponto B até o ponto C, eu vou construir. Primeiro, vamos encontrar quem é o campo elétrico no ponto A. Olha, constante vezes a carga do ponto a distância de A até C elevado ao quadrado. Vamos substituir, ó, K, 1 vezes 10 a décima. Constante, perdão, a carga de A, 7,2 vezes 10 a menos 6. Distância de A até o ponto C, a distância de A até o ponto C, são 3 metros, então 3 ao quadrado. O que a gente faz? A gente vai pegar esse número aqui, ó, 7,2, e vai dividir por esse resultado aqui, que vai dar 9. Isso vai dar 0,8. Quando eu fizer 10 vezes 10 elevado a décima vezes 10 elevado a menos 6, aqui vai ficar, ó, 10 menos 6, vai dar 10 elevado a quarta. Como deu 0,8, basta acrescentar uma casa decimal, olha, aí fica 8 vezes 10 elevado a terceira Newton por Coulomb. Eu vou fazer o mesmo processo, só que agora utilizando a carga de B. Utilizando a carga de B, corrijam aqui, tá, gente? Coloquei A, mas aí vocês corrijam aqui, é B. Colocando o valor da carga de B e a distância do ponto B até o ponto C, corrijam também, tá, gente? Do ponto B até o ponto C, a gente vai encontrar 9,6 e 4 ao quadrado, ó. Resolvendo esse 9,6 dividido por 16 e aplicando o mesmo processo, a gente vai encontrar 6 vezes 10 a terceira, que é o campo elétrico que o B gera no ponto C. O que eu faço agora? Eu pego esses dois valores e jogo aqui, ó. Aplicando o teorema de Pitágoras, ó, vai ficar assim, ó. Bem, 8 ao quadrado ele é 64 e 6 ao quadrado é 36. Quando eu somar os dois, isso vai dar 100. E 10 vezes 10 elevado à terceira ao quadrado, isso vai dar 10 elevado à sexta. Eu vou repetir com esse daqui, ó. Como ele está elevado ao quadrado, eu passo essa raiz para o outro lado como raiz. Vem para cá, ó. Esse quadrado vem para cá como raiz. A raiz de 100 eu conheço, é 10. A raiz desse número aqui é 10 à terceira. Mas quando eu fizer 10 vezes 10 à terceira, isso vai dar 10 elevado à quarta. Então o campo elétrico resultante no ponto C ele aponta para baixo e tem como módulo o valor 1 vezes 10 elevado à quarta. Próximo problema. No próximo problema, a situação ela é um pouco diferente do caso anterior, é mais simples, porque aqui estamos em uma linha reta. É dito o seguinte: duas cargas elétricas de valores mais Q e mais 4Q estão fixas nas posições 3 e 12 sobre o eixo, como indicado na figura. Na posição de 3 metros e na posição de 12 metros. Colocamos a carga mais Q e a outra carga mais 4Q. O campo elétrico resultante criado por essas cargas será nulo em qual posição? Ou seja, entre o ponto 3 e o 12, em que posição eu coloco um ponto no qual esse campo elétrico é nulo? Bem, eu não conheço. Mas o que a gente faz para ficar mais fácil, né? Eu conto a distância do 3 até o 12. São 9 unidades. 3 até 12 são 9. Então eu reconstruo o desenho fazendo o seguinte, ó. Essa carga ela não está mais no 3. Eu coloco ela no 0. E como a distância do 3 até o 12 são 9 unidades, eu coloco essa carga aqui na posição 9. E o que eu faço? Entre o 0 e o 9 existe um ponto de equilíbrio. Que distância esse cara está do ponto de equilíbrio? Não conheço. É o x. E que distância o ponto de equilíbrio está do 9? Poxa, eu não conheço. Mas eu sei que se eu pegar o todo, que é 9, e tirar esse x, eu estou encontrando essa distância. E vai ficar assim, ó. 9 menos x. O que eu faço com isso? Agora eu preciso desenhar os vetores. Como as duas cargas elas são positivas, as duas cargas nesse ponto vão gerar campos elétricos de afastamento. Então, olha, referente à primeira carga, E1. E referente à segunda carga, temos o E2. Como eu quero que o vetor seja nulo, um está indo para a direita, o outro está indo para a esquerda. E tem que ser nulo. Qual é a minha conclusão? É que esses dois vetores eles são iguais. Então, substituindo, olha. Substituindo, eu tenho a fórmula referente ao cálculo do campo para os dois. E aí o que eu faço? Eu vou substituir os valores que ele deu a mim, ó. A carga do primeiro, que é o A, vale Q. A do B vale 4Q. A distância do A vale x. E a distância do B vale 9 menos x. Os dois ao quadrado. Eu vou eliminar os termos que são iguais. Ó. Os termos que são iguais é o Q e o K. Nas duas expressões. E vou repetir essa expressão. Tá? Vai ficar assim, ó. 1 sobre x ao quadrado é igual a 4 sobre 9 menos x ao quadrado. O que eu faço? Eu vou tirar a raiz dos dois lados.
Ao tirar a raiz dos dois lados, a raiz de 1 é o próprio número 1, a raiz do x quadrado é o próprio x, a raiz do número 4 é o 2 e a raiz do 9 menos x, só que elevado ao quadrado, é o próprio número. Então vai ficar assim, ó. O que é que eu faço? Meio pelos extremos. Vai ficar 2x é igual a 9 menos x. Esse x aqui negativo eu vou passar para esse lado da equação aqui, somando. Vai ficar assim, ó. 2x mais x é igual a 9, ou seja, 3x é igual a 9, ou seja, x é igual a 3 metros. Calma, essa não é a nossa resposta, gente. Cuidado, a resposta não é 3, cuidado, muito cuidado com isso, porque 3 é a distância do zero até o ponto de equilíbrio. X são 3 metros. Só que o zero que eu escolhi para que o problema ficasse mais fácil, na realidade o problema original não é zero. No problema original é 3. Então se aqui eu tenho 3 somado com x, que é 3, então eu vou ter como resposta exatamente a posição de 6 metros. Na posição de 6 metros, o campo elétrico ele é nulo. Eu espero que vocês tenham compreendido os conceitos apresentados nessa aula e sugiro que vocês refaçam esses 3 exemplos para fortalecer a construção de toda essa representação de campo elétrico. Resolvam também a lista de exercícios e até a próxima aula.